Vocês acabaram de entrar pela Casa da História, a sede do grupo As Meninas do Conto e da Fabulosa Companhia. Bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira edição do Contos e Causos virtual. É um prazer estar aqui. Meu nome é Simone Grande, eu sou uma das fundadoras do grupo As Meninas do Conto, e eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui hoje, com convidadas tão especiais, vai ser maravilhoso, muitas histórias e comida. Então, desde que o grupo As Meninas do Conto teve a sua primeira sede, nós fazemos eventos como esse. Para quem não conhece, o grupo As Meninas do Conto é um grupo de teatro que trabalha com a narração de histórias em cena, com essa linguagem em cena. Então, desde a nossa primeira sede, mais ou menos em 2002, nós começamos a fazer encontros, chamar as pessoas, músicos, contadores de histórias, cenas teatrais, e a gente foi fazendo essas rodas, esses encontros que aquecem a alma. E, mais ou menos em 2012, quando nós estávamos na nossa segunda sede, nós começamos a dar esse nome para o Contos e Caldos, porque as atrizes do grupo queriam fazer um evento onde a gente tivesse comida junto. E nós começamos a fazer Contos e Caldos. Então, é tradicional das atrizes prepararem esse caldo e de convidarem diversos contadores de histórias, e as pessoas vêm, e é uma noite deliciosa, como vai ser essa aqui de outra maneira, cada um na sua casa, mas juntos e juntas. Então, esse evento, essa ideia de fazer a comida, né, é um momento tão delicado, né, tão gostoso, de dividir com as pessoas um alimento, é um momento de tanto afeto. Nesse momento, a gente conta histórias, a gente lembra de coisas, a gente compartilha experiências, é sempre muito gostoso. E uma receita também é uma história. Às vezes é uma receita tradicional, né, da família, que você ganhou de alguém, muito especial, você herdou de alguém. Outras vezes é uma receita que você quer muito ter e é aprender aquele prato.
Outras vezes é uma receita que você descobre e descobre que sabe fazer, que gosta daquilo. Então, a receita também sempre carrega uma história. E hoje nós vamos fazer um caldo verde. Nós já fizemos algumas vezes caldo verde, mas com certeza esse daqui vai ser muito especial, uma receita diferente. Também dizer que o Grupo As Meninas do Conto tem essa sede de maneira independente, desde 2002, como eu falei para vocês. Então, através do nosso trabalho, né, da nossa feitura de teatro, da nossa labuta no teatro e nas histórias, que a gente mantém um espaço como esse, um espaço cultural. E no momento que a gente está vivendo, a gente tem visto que alguns espaços culturais não têm conseguido se manter, e é muito triste saber que um espaço cultural fecha. Então, esse aqui, fazer teatro, contar histórias, é o nosso saber, esse é o nosso afeto, essa é a nossa maneira da gente estar no mundo e se relacionar com as pessoas. Então, a gente manter esse espaço como um lugar pulsante, como um lugar criativo, das companhias de teatro que aqui habitam esse espaço, é de extrema importância para a cidade, para os artistas, para as pessoas. Então, a gente pede que quem puder, quem quiser fazer uma contribuição voluntária, aqui está a conta, vocês podem ver a conta aqui, e a gente agradece muito, né? Normalmente se passa o chapéu, e a gente está aqui passando o chapéu para quem puder contribuir. Bom, nessa noite nós temos convidadas especialíssimas. A gente tem duas convidadas que são pessoas assim muito queridas, que acompanham a trajetória do grupo As Meninas do Conto, né? Nós somos parceiras. Inclusive, já vieram se apresentar no nosso espaço, a gente já teve muitas oportunidades de estar juntas, então, elas estão atualmente na Patagônia, estacionadas lá, e é a Priscila Harder e a Juliana Offenbecker. Oi, eu sou a Priscila Harder. Antes eu queria agradecer de estar aqui hoje, entrar aí na casa de todo mundo. Eu sou a Priscila Harder e a Ju vai contar um pouquinho. Eu sou a Juliana Offenbecker, a gente é da companhia Conto Encantos e faz um ano que a gente está num projeto itinerante. A gente está vivendo numa Kombi, circulando pela América Latina, ouvindo, vivendo e contando histórias. E aí a gente, nesse meio tempo, a gente estava passando aqui pela Argentina quando a quarentena nos pegou, como a todos, de surpresa, e a gente está há 5 meses aqui, esperando ver como que as coisas andam, e vamos ver, vamos esperar e, ao mesmo tempo, continuar. Exatamente. E dizer que a Priscila e a Ju estiveram aqui na inauguração da Casa da História em fevereiro, quando a gente estreou esse espaço, e logo em seguida nós também tivemos que fechar, né? E a gente também está aqui esperando e fazendo, né? Cozendo e esperando. Então, obrigada por estarem aqui, duas artistas maravilhosas que eu admiro demais. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Cris Rocha, que é atriz e cozinheira, que eu conheci há pouco tempo, mas parece que eu conheci há muito tempo já parece amiga de longa data. Então, é um prazer ter você aqui, Cris. Se você quiser falar um pouquinho de você. Tá sem som, Cris. Vamos da Patagônia, então, para São Paulo agora, para a Zona Oeste de São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer muito, muito o convite. Simone, também me sinto bastante próxima de você, e não é à toa, né?
Acho que a gente tem muitas coisas em comum, o teatro, a cozinha, a resistência de manter uma sede de pé, né? Eu estou aqui também com muito afeto, porque eu acho que cada espaço público, cada espaço de teatro que fecha, é um pouco a gente que morre. Então, a gente quer viver, né? Cada vez mais a gente quer que a nossa resiliência consiga sobreviver a esses tempos duros, e a arte e a comida são ambas nutrições essenciais para que a vida aconteça, né? Eu tive a minha companhia, que era os Fofos Encenam, ela teve um espaço durante 9 anos em São Paulo, e acho que também outro ponto em comum que a gente tem é que nesse espaço a gente sempre cozinhou, né, desde o início. Eu e uma outra atriz da companhia, Carol Badra, sempre cozinhamos juntas e todo mundo também sempre foi envolvido na comida e na cozinha, junto com o teatro. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa noite. Inclusive, a Carol também vem aqui cozinhar com a gente. Daqui a pouco a Carol vem aqui cozinhar com a gente. Realmente, exatamente. É um momento de resistência, né? Em todos os sentidos. A gente tem que resistir muito e criar, porque isso faz a diferença para o mundo, eu acho, né? Criar a sensibilidade, o afeto, acho que isso faz a diferença mesmo. É o que vai fazer a gente estar viva, né? Se não tiver gente, não vai ter nada. Nada. Bom, eu quero convidar agora uma outra pessoa muito especial, que eu conheci há mais ou menos um ano atrás. Há mais ou menos um ano a gente se conheceu. E a gente ficou juntas por alguns dias. E ela não contou histórias nesses dias. E eu falei, ai, queria tanto ver ela contando histórias. Como é que será que é ela contando histórias? Porque ela é uma pessoa muito interessante, muito sensível, que tem feito coisas lindas na internet, nesse momento de pandemia. Então, eu queria chamar a Aline Cantia, que está lá em BH. Olá! Ei, gente, que bom estar aqui. Saímos da Patagônia, né? Paramos aí em São Paulo e agora esse trem chegou aqui em Minas Gerais. E eu estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês, nessa roda. Parece até que a gente está vendo uma fogueira aqui no meio, né? Uma fogueira. A gente acendeu a fogueira lá embaixo hoje. Ah, que ótimo, é por isso, é por isso. Obrigada pelo convite. Minas Gerais, né? Cheio de sabores, de cores, cheiros. Eu preparei algumas coisinhas aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver nessa mesa da palavra. Obrigada. Sim, né? Nós estamos pondo à mesa, as palavras na mesa, né? Para as pessoas saborearem. Espero que elas saboreiem e que se deliciem essa noite. Nós vamos fazer um caldo verde. A Cris deixou todos os ingredientes. Para quem ainda não teve tempo de separar, pode começar a separar esses ingredientes, que daqui a pouquinho a Cris vai começar essa receita. E para aquecer essa roda, para colocar mais lenha na fogueira, para aquecer os corações e abrir essa mesa de palavras, como a Aline falou, eu vou contar uma história. É uma história que, desde que eu tive contato com ela, eu fiquei apaixonada por essa história. E acho que ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. No meio do vale das 1000 montanhas, vivia Manzandaba e seu marido Zenzele. Durante o dia, eles faziam cestos, caçavam, cuidavam da horta para alimentar a filharada. Quando não estavam trabalhando, gostavam de ir até a praia, brincar na areia, olhar para o céu e ver a dança das gaivotas no ar e no mar. Zenzele tinha alma de artista, adorava esculpir. Ele tinha um machadinho e ele fazia várias figuras, fazia rostos, fazia animais, fazia flores com troncos de árvores velhos. E enfeitava a vila, enfeitava a sua casa para alegrar
os olhos das pessoas. À noite, quando eles sentavam em volta da fogueira, reinava o silêncio. E as crianças pediam: queremos histórias. Conta uma história pra gente. Conta uma história. Manzandaba pensava e nada. Nenhuma história. Zenzele também ficava lá pensando, tentando achar alguma história e nada. Perguntaram aos vizinhos, mas ninguém sabia. Perguntaram para o vento, mas o vento não quis contar nenhuma história. Nada. Ninguém quis soprar uma história ou um sonho. Zenzele não aguentava mais escutar os seus filhos pedindo histórias todos os dias. Então disse que a sua esposa devia partir em busca de histórias, que ele ficaria ali, cuidando de tudo. Manzandaba concordou. E no dia seguinte, bem cedinho, ela se despediu da filharada, deu um beijo em cada um e partiu. Ela partiu com a ideia de perguntar a todos os seres que encontrasse no seu caminho se conheciam histórias. E o primeiro que cruzou o caminho dela foi uma lebre. A lebre pulava, saltitava. Zenzele tentou conversar com a lebre, mas ela estava muito apressada. Não quis parar. Continuou caminhando. Logo depois ela viu a mamãe babuíno. Mas ela estava tão ocupada cuidando dos seus filhotes que não pôde dar atenção para Manzandaba. Ela encontrou a coruja, mas a coruja queria sossego. E ela continuou andando, até que encontrou o elefante. O elefante parou, olhou bem nos olhos de Manzandaba e percebeu a aflição daquela mulher. E disse que ela deveria procurar a águia, porque a águia era a rainha de todas as aves e de lá do alto, com certeza, ela teria alguma notícia de histórias. Então Manzandaba foi à procura da águia pescadora, a encontrou no rio. Viu a águia, fez uma reverência e disse: grande e sábia águia, eu estou aqui porque eu saí de casa há muito tempo à procura de histórias. E eu queria saber se você conhece ou sabe onde eu posso encontrá-las. A águia olhou para Manzandaba e disse: eu sou muito sábia mesmo, mas não sei de tudo. Sei apenas das coisas da terra, mas conheço uma criatura conhecedora dos segredos e das sabedorias das profundezas do mar. Eu acho que ela vai poder te ajudar. Espere aqui, que eu já volto. Então a águia saiu voando. E Manzandaba ficou ali, esperando. Ela esperou muito tempo, esperou um dia, esperou 2 dias, esperou 3 dias. Depois de muitos dias, a águia voltou. A águia voltou voando, Manzandaba olhou para o céu e ouviu que ela gritava e dizia: mulher, mulher, achei a tartaruga, minha amiga, e ela concordou em levá-la até um lugar onde você encontrará histórias. Manzandaba então começou a seguir a águia no céu, Manzandaba na terra, as duas foram andando até o mar. Quando chegaram no mar, naquele mesmo momento, uma enorme tartaruga saiu, olhou para Manzandaba e disse: venha, suba nas minhas costas e segure firme. Vou levá-la até o reino dos espíritos. Manzandaba subiu naquele animal, segurou no seu casco. Então, elas mergulharam e foram lá no fundo do mar. E aquele caminho era cheio de beleza, era um caminho maravilhoso. Manzandaba ficou encantada com tudo aquilo. Quando chegaram, a tartaruga levou a mulher até a presença do rei e da rainha do povo dos espíritos.
Ela ficou com um pouco de medo, um pouco apreensiva. Ela fez uma reverência e começou a explicar que tinha saído de casa há muito tempo, que estava procurando histórias e perguntou se eles conheciam histórias. E eles disseram: sim, nós conhecemos histórias. Não só conhecemos, como sabemos contar muitas histórias. Mas o que é que você me dará em troca? Eu queria saber o que vocês desejam. Bem, para nós que vivemos aqui no mundo das águas e não podemos ir até a terra seca, nós temos muita curiosidade de saber como é que vocês vivem, o que é que vocês fazem, como é que são as casas de vocês, do que vocês gostam. Para nós, seria muito bom saber. Ah, mas isso eu posso fazer. Eu posso fazer isso por vocês. Eu voltarei daqui a um mês e farei exatamente o que pediram. Ela se despediu, montou nas costas da tartaruga e voltou lá para a praia. Combinou com a tartaruga que as duas se encontrariam na próxima lua cheia. E ela voltou para casa. Encontrou a filharada, encontrou Zenzele e começou a contar tudo que tinha vivido, todas as aventuras, desde o momento que saiu de casa. Zenzele ficou encantado, mas tão encantado que resolveu fazer uma escultura de presente ao povo dos espíritos e começou a trabalhar imediatamente. E assim, o tempo foi passando, e de novo, a grande lua chegou no céu. A escultura de Zenzele estava pronta. Com muita delicadeza, ele amarrou nas costas da sua mulher e levou-a até a praia. A tartaruga já esperava por ela. Então ela subiu nas costas da tartaruga e quando uma grande onda apareceu, as duas mergulharam e foram lá para o reino dos espíritos. Quando chegaram, Zenzele tirou a escultura das costas e entregou para o rei e para a rainha. Eles ficaram admirados, encantados com aquelas figuras, com aquele objeto que contava histórias. Então, Manzandaba começou a contar as coisas do seu povo. Falou dos seus filhos, de como eles eram, do que gostavam, das brincadeiras que faziam. Falou da sua casa de palha, das pessoas do povoado, de como era o seu marido, das flores, das plantações, das grandes fogueiras que eles faziam quando nascia ou morria alguém no povoado. E conforme Manzandaba falava, ela ia contando e ela começou a perceber que lá no fundo mesmo, ela sabia muitas histórias. O rei e a rainha do povo dos espíritos agradeceu todas aquelas histórias e deu de presente a Manzandaba um colar de conchas e também a maior, a mais bonita concha que Manzandaba tinha visto em sua vida. E eles disseram: toda vez que quiser ouvir uma história, pegue a concha, coloque no ouvido. Manzandaba pegou aquele objeto, agradeceu, subiu nas costas da tartaruga e voltou para sua casa. Quando ela chegou na praia, as pessoas do povoado, os seus filhos e o seu marido estavam por ali e levaram ela para a aldeia. Chegando lá, fizeram uma grande fogueira. E quando todos e todas se sentaram ali, pediram: Manzandaba, conta uma história para a gente, Manzandaba, conta! Então, ela pegou aquela grande concha, colocou no ouvido.
Era uma vez, dizem que foi assim, do jeito que eu contei para vocês, que as histórias começaram a caminhar pelo Vale das Mil Montanhas. E se um dia vocês forem até lá, não deixem de ouvir as histórias, porque o povo Zulu diz que as histórias são também alimento. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Olha aqui, a Cris. Cortou um pouquinho aqui para mim esse final. Bom, é linda, né? A história, como é bom ouvir, né? Como eu me peguei quase deitando aqui na mesa. É que Quase deitando. no final, quando ela conta a história para o povoado dela, né? Ela conta a história. E eu falo o seguinte, que se as pessoas quiserem ir até esse Vale das Mil Montanhas, as pessoas não, se você for lá, Cris, não deixa de pedir para as pessoas te contarem uma história, porque o povo Zulu diz que as histórias são alimento. As histórias são alimento, o afeto, né, que é nutrido aí em torno do fazer a comida, né, do contar uma história é alimento, né, talvez nada nos alimente mais do que o afeto, né, e para que o alimento mesmo, a comida que a gente come seja boa, o afeto é um ingrediente essencial, né, eu vou fazer um caldo verde aqui hoje, e assim, caldo verde é uma receita muito simples, né? É um caldo muito comum. E por que é que eu escolhi o caldo verde dentre as comidas que eu poderia fazer aqui? Acho que tem dois motivos, assim, porque ele é ligado, para mim, a uma história da minha vida, né? Da minha ascendência, sim. Esse caldo a minha mãe sempre fez. A minha mãe hoje está viva, mas ela não cozinha, porque ela tem Alzheimer, mas a minha mãe ainda conta muitas histórias. E a minha mãe conta muitas histórias de momentos vividos em torno da fogueira, por exemplo, porque ela foi uma camponesa, ela de uma aldeia muito pequenininha chamada Sou do Bom, em Tondela, Portugal, e ela conta histórias que a avó dela contava para ela na fogueira enquanto cozinhava, enquanto assava castanha, enquanto fazia outras comidas. E essa avó da minha mãe, que é a minha bisavó, era também uma curandeira. E aí eu acho também essa coisa das ervas, né? Que eu queria trazer aqui, por isso para mim também é especial fazer esse caldo, porque os ingredientes também têm ervas, né? E ervas que não servem só para temperar, mas que servem também para transmutar as energias. E eu acho que também uma boa comida, ela transmuta energia. Uma boa comida, ela traz saúde, ela traz fortalecimento, ela traz cura mesmo, né? Assim como uma boa história, às vezes nos cura de um estado emocional, nos cura de uma inércia, né? Movimenta o nosso pensamento. Então, esse caldo está ligado muito por esse afeto de quem eu sou, né? E de quem eu sou está diretamente ligado a todas as que vieram antes de mim. E também ele está ligado ao afeto com o teatro, né? Que é o lugar onde eu me entendo como pessoa. Nos Fofos em Cena, como eu estava falando no início para vocês, desde a abertura da nossa sede em 2007,
eu e a Carol Badra, minha parceira de cozinha, a gente sempre cozinhou. É uma prática que a gente desenvolveu lá nos Fofos, e sempre atrelado ao espetáculo, a gente tinha um prato. Esse prato, ele estava ligado à temática do espetáculo. E a gente ia variando os pratos de acordo com o espetáculo, as pessoas assistiam as peças, e ao final a gente jantava todo mundo junto. Era um espaço de convivência, as atrizes e os atores, nós mesmas também, servíamos a comida que a gente preparava antes de fazer o espetáculo, então a gente passava o dia cozinhando, entrava em cena, saía de cena e ia para a cozinha, e da cozinha também ia conviver à mesa com as pessoas. E isso também gerou uma outra relação com o fazer teatral, né? O encontro, ele se dava ali na sala do espetáculo e ele se dava na mesa. Então, acho que a gente uniu duas coisas que são a base da nutrição humana, assim, para não demorar muito, que eu já demorei. Então, eu contei a história aqui do porquê do caldo, e aí, gente, ó, eu só vou mostrar os ingredientes. A gente pediu para vocês cozinharem as batatas antes, né? Porque a gente não vai ter tempo aqui. Então, todo mundo tiver aí sua batata, a sua base cozida, a gente vai fazendo o que vai entrando aí na panela. Aliás, por falar em panela, tinha um som aqui de fundo, que vocês devem ter ouvido aí, não sei se vazou, porque a gente ainda está se ajeitando aqui com essa história de live, mas era o panelaço. Aqui no meu bairro, o panelaço nunca deixou de existir, ele sempre acontece às 8h30, ele dura mais ou menos, hoje em dia, uns 3 minutos, mas ele sempre é presente. Então, falando de panelaço, vamos para o que vai para a panela. A gente tem a couve, que pode ser, aqui no caso, a minha é uma couve mineira, em homenagem à Aline, mas pode ser couve manteiga, pode ser ora pronobis, como a Aline aí vai trazer, mineiramente. A gente tem também, que eu pedi lá, a cúrcuma em raiz, e também a cúrcuma em pó, que foi uma opção que eu dei para vocês, cebola e alho. Temos o alecrim, que é uma erva que levanta a energia, que levanta a autoestima, que dá alegria e que também dá um sabor e um cheirinho danado de bom. Alho frito aqui. Aqui a gente tem uma couvinha bem especial, que eu trouxe especialmente para as pessoas que são vegetarianas, que é a Cavolo Nero. Depois eu falo para vocês o que a gente vai fazer com ela, tá? Um cheiro verde, um limão cravo aqui, e aqui são as carnes para quem vai fazer a opção carnívora, tá, gente? Esses embutidos que eu trouxe aqui para vocês, eles são feitos por um casal, uma senhora e um senhor portugueses, aqui da feira da minha rua. Eles são bem velhinhos e eles fazem essas linguiças artesanalmente. A gente tem uma linguiça portuguesa artesanal, um chouriço e um paio. E aí, no decorrer aqui do período, a gente vai preparando esse caldo. E um ingrediente que é totalmente, sem ele não dá para fazer, é de fato o afeto, é a energia que você coloca na comida, é o cuidado que você tem quando você entende esse alimento como algo vivo. Então, com esse afeto que vai ser feito, eu queria que todo mundo estivesse aqui ao redor da mesa comigo, e eu espero que a gente consiga, mesmo não se vendo, criar uma rede de união aqui na fazedura desse caldo. Obrigada. Vou cortar. Estou aqui, ó, escutando a Concha, ouvindo as histórias que ela me traz, enquanto esse caldo vai sendo preparado. E eu estava pensando que esse nosso mundo é muito especial, né? Porque o tempo inteiro está nascendo uma história nova. Basta a gente querer ouvi-la. E, como eu já disse no começo, eu gosto muito de viajar, né? Viajar e ouvir as histórias dos lugares que eu estou passando. Então, eu vou contar um relato para vocês. Uma história que eu ouvi lá em Oriximiná.
Oriximiná é uma cidade do Pará, que é uma cidade mágica. É uma cidade que as pessoas colocam as cadeiras no final da tarde para fora de suas casas para contar a história. E assim elas vão contando os relatos que elas passaram nos dias, encontrando os vizinhos que vão passando. E a gente viveu um tempo nessa cidade. E quando a gente chegou nessa cidade, só se falava de um tal Marquinhos. Que esse tal Marquinhos era um homem de já uns 50 anos de idade que havia ficado perdido mais de 10 dias em Mata Virgem. Bem, conversa vai, conversa vem. Eu acabei descobrindo que o Marquinhos era o meu vizinho. Então eu fui lá, bati na porta do seu Marquinhos e queria conversar com ele, entender um pouco que história que ele tinha passado. No começo, eles não me receberam muito bem. Vou dizer que a família dele estava um pouco assim com medo, com receio. O que acontece é que na cidade toda só se falava disso, inclusive na rádio. E falavam que o Marquinhos tinha ficado meio louco. Bem, com jeitinho, eu fui contando também as minhas histórias para ele, contando histórias que eu tinha escutado de outros lugares, e ele acabou conversando comigo, aceitando. E começou o seu relato. O Marquinhos, ele tem um tio-avô, chamado Seu Joaquim. O Seu Joaquim tinha lá seus 80 anos. E o Seu Joaquim vivia sentado na praça central ali de Oriximiná, conversando com uma pessoa que ninguém mais via, somente ele. Ele dizia que essa pessoa era uma mulher chamada Rosa. E que a Rosa, ela dizia que tinha um tesouro, um ouro, escondido em Mata Virgem, esperando para ser achado, justamente pelo Seu Joaquim, mas que o Seu Joaquim, para conseguir chegar nesse ouro, precisava levar mais uma pessoa com ele. E de preferência que fosse alguém da sua família. E ninguém da família aceitava. O tempo foi passando, até que finalmente o Seu Joaquim conseguiu convencer o Marquinhos. E o Marquinhos aceitou. Eles iam nessa busca junto, então. Para começar essa busca, eles foram fazer uma pagelança. Quando eles chegaram nesse ritual, a Rosa veio. Veio e conversou com os dois, com o Seu Joaquim e com o Marquinhos. E contou exatamente o que eles deviam fazer. Eles tinham que pegar uma embarcação pequena e subir o rio durante 3 dias. Aí eles iam chegar num lugar que eles iam ver uma trilha em Mata Virgem. Eles tinham que deixar a embarcação ali e seguir naquela trilha até chegar numa gruta. Quando eles chegassem nessa gruta, eles iam procurar no chão uma marca. Ali estaria o ouro enterrado. Assim que eles vissem a marca no chão, eles precisavam colocar um pouco de vinho na terra, furar o dedo e colocar 3 gotas de sangue de cada um deles. Depois disso, eles podiam começar a cavar o buraco. E quando eles encontrassem o ouro, eles tinham que botar fogo imediatamente. Não podiam lavar o ouro de jeito nenhum. Tinha que botar fogo, e dessa forma o ouro ficaria puro. E depois eles podiam ir embora levando esse ouro. Bem, tomaram nota de tudo, voltaram para suas casas, fizeram as malas com as necessidades que eles iam precisar nesses 3 dias. Tudo preparado. Marquinhos se despediu da família, dos 5 filhos que ele tem. E seguiram viagem. Subiram na embarcação, 3 dias, rio acima. E aí viram ali aquela trilha. Então, pararam a embarcação e caminharam em Mata Virgem. Não demorou muito tempo, algumas horas apenas, viram aquela gruta. Foram logo buscando no chão e ali estava a marca, assim como a Rosa havia falado. Então, eles pegaram a garrafa de vinho, jogaram o vinho na marca, furaram o dedo e 3 gotas de sangue de cada um. Depois disso, começaram a cavar. E foram cavando, 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 até que encontraram. Era uma cuia cheia de ouro.
Olha, o Marquinhos estava tão ansioso com aquele ouro todo, que pegou o ouro e foi correndo para o rio para lavar. E assim que o Marquinhos colocou o ouro na água, escutou o tio Joaquim lá de trás gritando: não! Mas já era tarde demais. O tio Joaquim diz que nesse momento viu uma nuvem escura se aproximando e envolvendo Marquinhos, e que Marquinhos desapareceu. E seu Joaquim, com medo de ser o próximo a desaparecer, correu de volta para a embarcação e voltou lá para Oriximiná. 3 dias depois, chegou e foi dar a notícia para a família. Disse tudo o que havia acontecido, mas vocês acham que a família acreditou nessa história? É claro que não. Tinham certeza que o tio Joaquim havia matado o Marquinhos para ficar com todo o ouro para ele. Então foram logo chamando a polícia. O tio Joaquim foi preso e as investigações começaram. No segundo dia de investigação, um amigo do Marquinhos, que era bombeiro lá em Oriximiná, estava dormindo em sua rede quando foi acordado. Quando ele abriu o olho, tinha uma mulher ali que ele não conhecia. E a mulher foi logo falando assim para ele: calma, calma, não se assuste, eu sou a Rosa. E eu vim te avisar que o seu amigo Marquinhos está vivo, mas por pouco tempo. E assim, como num passe de mágica, a mulher desapareceu. O bombeiro correu para a delegacia de polícia, contou o que tinha acontecido e, junto com os policiais, pegaram o tio Joaquim e foram para a embarcação. Subiram 3 dias o rio, encontraram a mesma trilha e caminharam. E assim que viram aquela gruta, na frente da gruta, ali no chão, estava o Marquinhos, deitado em posição fetal. Parecia morto. O bombeiro se aproximou e encostou no Marquinhos. E assim que encostou a mão em Marquinhos, Marquinhos abriu o olho e disse: eu sonhei. Eu sonhei que você vinha me salvar. Resgataram Marquinhos, levaram ele de volta para Oriximiná. E ele foi recebido com muita alegria pela sua família. E assim que o Marquinhos estava melhor e podia dar o seu depoimento, foi até a polícia, porque o tio Joaquim continuava preso. E o depoimento do Marquinhos foi o seguinte: ele relatou exatamente igual o tio Joaquim até o momento que encontraram a cuia de ouro. Disse que pegou a cuia de ouro e correu para o rio. E que assim que molhou a cuia de ouro no rio, escutou o tio gritando. Mas quando olhou para trás, viu uma nuvem preta que se aproximava, que passava entre ele e o tio. E o tio havia sumido. Marquinhos, ainda com aquela cuia de ouro, saiu correndo em Mata Virgem, foi até a trilha e tentou encontrar onde estava a embarcação. Mas assim que ele entrou na trilha, ele olhou e percebeu que a mata parecia que tinha mudado completamente. Ele não conseguia encontrar nem a saída para ir até o rio, nem para voltar para a gruta. E outra coisa esquisita ele percebeu. Ele percebeu que imediatamente a floresta ficou em total silêncio. Ele não escutava nem o vento batendo nas folhas, nenhum animal. E lá na Amazônia, dizem que quando a floresta silencia, é que algo muito grave está acontecendo. Ele começou a caminhar. E ele percebeu que tinha alguma coisa que estava observando ele. E quando ele olhou para trás, ele viu um sapinho, assim, pequenininho, um sapinho verde, que ele ia andando e o sapinho ia pulando atrás dele. E no começo ele até ficou um pouco irritado com aquele sapo. Mas o tempo foi passando, ele estava com muita sede, não conseguia encontrar o rio para beber água, ele cortava algumas plantas para ter um pouco de água. E nisso se passaram 3 noites em Mata Virgem, sem encontrar saída. Então ele sentou numa pedra que tinha ali, com aquela cuia de ouro na mão, e nesse momento o sapinho se aproximou mais dele e olhou bem no olho do Marquinhos. O Marquinhos começou a conversar com o sapinho. E disse para o sapo assim:
O que eu vou fazer com esse ouro todo? Se eu vou morrer de todo jeito? E pensando assim, ele jogou o ouro ali do lado do sapinho. E imediatamente o ouro foi absorvido pela terra. O sapinho virou de costas e saiu pulando mata dentro. Nesse momento, todos os sons da floresta voltaram. O farfalhar das folhas, os bichinhos. E ele voltou a ouvir o barulho do rio. Correu até o rio, bebeu água, achou a trilha que levava até a gruta, voltou para a gruta e deitou ali, na frente da gruta, em cima de uma pedra, em posição fetal. E dormiu. Bem, essa foi a declaração oficial que o Marquinhos deu para a polícia em Oriximiná. Essa foi a história que ele contou que viveu lá em Oriximiná. Eu não tenho como não dizer que não é verdade. Vivendo lá um tempo na Amazônia, a gente percebe que as coisas são diferentes, que coisas acontecem. E ele me disse que o tio Joaquim foi liberado, né, porque não tinha nenhuma prova contra ele, e que ele estava lá procurando alguém que quisesse ir com ele, buscar esse ouro, porque a Rosa continuava falando com ele e dizendo que agora o ouro estava em outro lugar. Eu sei que eu passei algumas semanas lá em Oriximiná, e quando a gente foi embora de Oriximiná, eu passei por essa praça central e vi ali na praça, sentado, o tio Joaquim, perto da barraca de tacacá, conversando com alguém que ninguém mais via. E você? Teria coragem de ir com o tio Joaquim em busca desse ouro? Eu não. Eu não vou, não. A Pri estava lá para provar. É. Mas eu não vou, não, gente. Deixa quieto esse negócio aí. Bom, gente, eu também, eu acho que eu iria, viu? Tô achando que eu iria para poder, só para ouvir as histórias, pelo menos as histórias do tio Joaquim. Bom, recebo então, né, essa história tão Brasil que a gente escutou agora e convido vocês para entrarem na minha casa e eu vou contar um pouco do que eu preparei aqui nessa mesa da minha casa para a sua. Vocês devem estar se perguntando, né? O que é esse negócio verde aqui, ó? Um caldo verde engarrafado? Uma porção mágica? Não. Isso, gente, é um licor de Oropronovis, também conhecido como Labrobro. Eu vou tomar um golinho que é para molhar a palavra. Tem aqui também uma mandioquinha frita. E tem essa vela, que é uma vela feita de cera de abelha, que há muito tempo atrás, a dona Lió, de uma comunidade chamada Calunga, lá em Goiás, acendeu. E eu acho que nessa hora nasceu a Aline, narradora de histórias. Então, sempre que eu posso, eu carrego comigo essa chama. Bom, e eu resolvi preparar essa mesa com Oropronovis, porque eu vou contar para vocês a história, uma história que eu também vi, que eu também conheço os personagens e que eu conheço de ouvir contar, mas de ouvir de contar assim muito de pertinho. Aqui perto de Belo Horizonte tem uma comunidade rural chamada Pompéu. Pompéu é uma vila bem pequena, parecida com aquela vila que a Cris contou, onde a mãe dela nasceu, uma aldeia, só que fica aqui mesmo, na Rota do Ouro, pertence a Sabará. E ali é uma vila pequenininha, onde todo mundo é parente, onde todo mundo se conhece. Eu já vou lá há muito tempo, assim, tem mais ou menos uns 10 anos.
E a primeira vez que eu cheguei no Pompéu, eu fui para comer um famoso Europronoves que existe lá. Depois que eu acabei de comer, eu estava com umas amigas e elas falaram assim: conta uma história pra gente. Aí eu falei: ah, conto, mas vamos para debaixo de um pé de jabuticaba? E ali a gente sentou debaixo de um pé de jabuticaba e eu comecei a contar uma história. E quando estava no meio da história, começou a chegar a gente. E aí chegaram umas crianças, aí chegou umas mães, chegou umas outras mulheres, chegaram uns homens. Quando eu terminei de contar, tinha muita gente. E aí uma pessoa levantou a mão e falou assim: peraí que eu vou chamar o meu pai. Você conta essa história de novo? Ah, então eu vou chamar o meu avô. E ali todo mundo começou a me contar histórias, eu contava histórias. Eu falei: nossa, um dia eu vou voltar aqui para conhecer mais dessas histórias. E foi assim que em 2012 eu voltei para lá para poder fazer um projeto que era Ponto de Memória e comecei a ouvir muitas histórias. E aí eu conheci o Silas, que é um cantador, e foi ele que me contou essa história pela primeira vez, mas depois eu pude ir na casa da mãe dele para conferir e ouvir da própria boca dela. E é uma história mais ou menos assim. A Dona Maria do Pompéu, também conhecida como Dona Maria Torres ou Dona Maria dos Marrecos. A Dona Maria era aquelas mulheres que a gente conhece, né? Que trabalha para manter a casa, que é arrimo de família, que tem muitos filhos. Então ela fazia de tudo ali no Pompéu. E nas horas vagas, que não eram tão vagas assim, ela fazia doce para vender. Então todo mundo conhecia os doces da Dona Maria, todo mundo sabia como que a Dona Maria cozinhava bem. Então um dia chegou ali um argentino. Não sei se ele estava na Patagônia, mas ele chegou lá, o nome dele era Hernandes. O Hernandes ficou sabendo da fama e resolveu ir lá. Quando ele chegou, ele não foi sozinho, não. Ele levou a esposa e o filho. E aí ele pediu para Dona Maria fazer uma comida, a Dona Maria fez, ele quis pagar, a Dona Maria não deixou, falou que era a primeira vez, aquela coisa que vocês conhecem de casa de mineiro. Ele deitou na rede, o filho ficou brincando no terreiro, a mulher ficou conversando e ele gostou e resolveu voltar. Primeiro, ele voltava uma vez por mês. Ele levava geralmente um vinho, levava uma carne. Depois ele começou a ir de 15 em 15 dias. E no final, todo final de semana, estava lá Hernandes, a esposa e o filho. E Dona Maria não cobrava nada. Já começou assim a gostar do argentino. Os filhos da Dona Maria achavam ele achava estranha aquela visita ali, mas tudo bem. Até que um dia, o Hernandes chegou para Dona Maria e falou assim: ô Dona Maria, tô aqui pensando, posso trazer uns marrecos para cá? Marreco, Hernandes? Hernandes, para que eu vou querer marreco em casa? Não, a gente traz uns marrequinhos e aí a gente faz assim, ó, toda vez que eu vier, a gente mata o marreco, come o marreco, aí eu não fico sem graça de comer de graça. A Dona Maria aceitou. E no final de semana seguinte, o argentino levou um caminhão. Mas não era um marreco só não, gente, não era dois. Eram caixas e caixas de filhotes de marreco. A Dona Maria ficou louca, falou: que é isso, Hernandes? Você tá doido, meu filho? Não, Dona Maria, a gente acha um canto aqui e coloca. É porque estava em promoção lá no mercado municipal de Belo Horizonte e eu resolvi comprar logo 1.500 marrecos. Agora, você que está aí na sua casa, imagine só 1.500 marrecos. A Dona Maria meio que queria aceitar, não queria, mas família é grande, sabe como é que é? Resolveu consultar os filhos. Os filhos olharam, alguns não quiseram dar opinião, alguns falaram que sim, outros falaram que não, que de jeito nenhum. Mas Dona Maria resolveu aceitar. Então, eles pegaram um curso de água que tinha ali, colocaram aquele curso para bem perto do quintal, cercaram e colocaram, gente, 1.500 marrecos no quintal da casa da Dona Maria. A notícia logo se espalhou, né? Todo mundo ia lá para poder ver os marrecos de perto.
O Hernandes, todo final de semana, chegava e levava a ração, que era o combinado. Ele queria engordar os bichos para depois vender para restaurante, para chegar perto das pessoas. Só que aconteceu um dia que o Hernandes não foi. O povo achou assim que tinha acontecido algum imprevisto. E naquela época não tinha muito esse negócio de telefone, de WhatsApp, mas não é possível, né? Só que ninguém tinha o telefone do Hernandes, se ele tivesse. Ninguém sabia o endereço dele. Ninguém não sabia nem o sobrenome do Hernandes. Fizeram o quê? Foram lá na cidade, compraram ração fiado. 5 minutos. A bicharada com fome. Descobriram, então, que se cortasse um pouco de banana, a bicharada comia. Gente, vocês não acreditam o tanto de banana que esses bichos comeram nesses dias, não. Mas era muita banana e não dava mais para esperar, não. A fome batia. Passou um tempo, mais um final de semana, e nada do Hernandes. Passou 2, 3. Eles já estavam desistindo, gente, não sabia mais o que fazer com aqueles marrecos. Até que o Silas estava na prefeitura trabalhando e ele viu no jornal uma foto do Hernandes. Na mesma hora, pegaram o telefone, o Silas foi lá no Pompéu, chamou o irmão, eles entraram no ônibus e foram até a firma do Hernandes. Chegando lá, não viram coisa boa não, gente. O Hernandes, ele estava magro, cabisbaixo, olhou e disse, eu imagino por que vocês estão vindo aqui, por causa dos marrecos, né? É que a minha empresa fechou, faliu, e eu não tenho como bancar aqueles marrecos mais, não. Bom, não tinha o que fazer. O jeito era dar a má notícia para a Dona Maria. Ah, mas a Dona Maria ficou chateada demais. O que ela ia fazer, gente, com 1.500 marrecos com fome? Na verdade, agora nem era mais 1.500, eles já tinham se multiplicado. Marreco, então, começou a virar moeda de troca lá no Pompéu. Ô Silas, falava a Dona Maria, vai lá na cidade trazer uma verdura para mim? Aproveita e leva 2 marrecos e vê o que você consegue trazer em troca. Colocaram bem na porta, assim, do rancho, a seguinte frase: vende-se marreco a R$1. Leva 1, compra 1, leva 2. E assim, passou a ser moeda de troca. Pegava o ônibus, dava o marreco para o motorista. Diz que teve gente que fez até dívida, comprou logo 100 marrecos e nunca pagou, mas eles nem se importaram. Até que chegou o Festival da Cachaça. E no Festival da Cachaça, a Dona Maria sempre tinha uma barraca com os doces dela. Dessa vez ela estava com a cabeça tão cheia de marreco, aqueles marrecos gritando, que ela pensou e falou que não queria não, mas não é que o travesseiro é o melhor conselheiro que tem. A Dona Maria acordou bem no dia do festival, olhou para os marrecos e pensou: marreco com Oropronobis! E o que não faltava naquele Pompéu era Oropronobis. Para quem não conhece, Oropronobis é uma plantinha que é uma leguminosa que cresce muito. Geralmente cresce nas cercas. E como tem muito espinho, as pessoas gostam mesmo de deixar nas cercas das casas. Depois, eu posso até contar um pouco dessas lendas de como que surge o nome Oropronobis. Mas Dona Maria, então, colocou a filharada inteira para cortar Oropronobis. Matou uma meia dúzia, assim, de marreco e fez, gente. Fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que no final do primeiro dia já não tinha mais Oropronobis com marreco. A Dona Maria fez no dia seguinte, no outro, e começou a vir gente de Sabará, de Caeté, de Belo Horizonte, disse que até de São Paulo, só para experimentar, naquele festival, o marreco Oropronobis. A Dona Maria ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela, nos últimos dias, fez Oropronobis com frango, que era para deixar os marrecos bem guardadinhos. Depois, os marrecos que sobraram passaram a ser tratados assim,
no melhor jeito que podia. A pão de ló, diziam por aqui. O tempo passou. Nunca mais o Hernandes apareceu. A Dona Maria continuou fazendo sucesso. Dizem que pessoas do mundo inteiro começou a procurar pelo marreco Coropronobis. Ia gente no sábado, no domingo e até no meio da semana. E foi por isso que aquele quintal da Dona Maria, que um dia abrigou marrecos, começou a crescer. E foi crescendo, crescendo, até que virou um restaurante, um moinho d'água. E depois de 10 anos, criou-se o primeiro festival do Oropronobis em homenagem à Dona Maria. E dizem que até hoje, e eu garanto que é verdade, se você estiver passando por Minas Gerais e quiser dar uma esticadinha até o Cumpéu, pode sentar debaixo de um pé de jabuticaba, pedir para alguém te contar essa história, que eles também vão te contar a história do marreco e do Oropronobis. E agora, para a gente continuar, né, já que a gente está falando de Oropronobis, estamos falando de caldinho verde, a gente vai ver como que está aquela cozinha da Cris, para a gente saber em que pé que está essa comida boa. Ah, que delícia! Olha, a comida eu não sei, mas a cozinheira tá bastante alimentada aqui de história, viu? Adorei a história da Hora Pronobis e aproveitando aí o gancho da Aline, né? A gente pode substituir, quem quiser, a Aline, inclusive, substituir a couve mineira por Hora Pronobis, que fica uma delícia. Eu já comi uns charutinhos de Hora Pronobis que, assim, é de babar. E é uma coisa louca, né? Porque, como a Aline disse aí, ele dá na rua, vira cerca. É uma coisa muito fácil de você pegar, né? Um alimento delicioso que está tão aí acessível a gente, né? Como eu tinha dito para vocês cozinharem a batata, então, lembrando que, ó, vou dar só um pulso aqui no liquidificador. Lembrando que depois, o que a gente faz? Se ela não ficou totalmente dissolvida, a gente dá passa no liquidificador, tá? Pega essa batata cozida com o caldo dela mesmo. Eu cozinho já com o caldo. Então, eu sugeri ali para vocês o caldo de legumes ou de carne, dependendo do seu gosto, do que você quiser hoje, né? Eu já cozinho com esse caldo e eu faço um caldo que é caseiro, né? Que eu sempre acho mais gostoso, assim. Então, a gente já cozinhou a batata. O que vai ser o nosso passo agora, tá? O que eu fiz enquanto eu estava ouvindo as outras histórias, gente? Desculpa o jeito aqui que eu tô com o celular na cozinha e me entendendo. Então, o que eu fiz enquanto isso? Eu piquei a cebola e piquei a couve. Tem uma coisa desse caldo aqui, da família, que ele é um caldo rústico. Então, a gente pica tudo de uma forma bem rústica. Tá? A couve eu pico mais larga do que a gente está acostumado, por exemplo, quando a gente compra ela já picada. Os embutidos também. Então, assim, o que eu fiz agora? Eu passei no liquidificador, né? Esse caldo, essa batata cozida, tá aqui, ó, a panela, espero que vocês estejam vendo, se eu consigo enquadrar. E o que eu fiz? Eu ralei uma cúrcuma, que é esse alimento aqui, ó, que deixa até a mão da gente amarelada, que é super bom para colesterol alto, para imunidade, né? Então, ela ficou muito popularizada, a cúrcuma, nesses tempos de Covid-19, né? Então, eu ralei uma cúrcuma aqui dentro também, eu cozinhei a batata com o caldo de legumes ou de carne, e eu já piquei a cebola. Eu vou mostrar para vocês aqui em que pé que a gente tá também, tá bom? Eu piquei a cebola e numa panela de ferro, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver aqui o ângulo. Numa panela de ferro, eu dei uma dourada nessa cebola com azeite. E aí, o que eu fiz? Aqui estão os embutidos. O chouriço eu cortei em rodela, e a linguiça portuguesa eu cortei em 4 partinhas, uma rodela cortada em 4, tá? Ela assim é um pouco menor. Aqui, ó, couve rústica que eu falei para vocês.
Então, o passo agora é a gente pegar essa batata que a gente passou no liquidificador, ou se você faz numa quantidade maior, como a gente fazia, eu e a Carol lá no teatro, a gente usava um mixer, tá? Mas liquidificador é suficiente para menos gente, uma quantidade menor, tá? O próximo passo agora vai ser o quê? Quando você ouvir a próxima história aí, vai ser jogar juntar essas carnes aqui, para quem é carnívoro, vegetariano já vai daqui a pouco, nessa cebola que já está picada com azeite na panela, tá bom? Você pode, a gente falou do ora pro nobis aí, da Aline, substituir a couve por ora pro nobis, mas você também pode substituir a batata por couve-flor. Você também tem a opção de fazer um caldo verde sem a batata. Você faz a couve-flor da mesma maneira, cozinha, e aí você vai passá-la no liquidificador, deixar um caldo mais denso para juntar com a couve. Fica muito gostoso também, fica um caldo de couves. Fica bem bom. Então, lembra que agora a gente liga aqui a panela com a batata e a gente vai agora deixá-la cozinhando aqui, tá bom? E vamos acrescentando um pouquinho de azeite, o cúrcuma. Na hora também de cozinhar a batata, eu coloco alecrim. Que eu tenho um pouco de mania de colocar alecrim em tudo, mas é que eu acho que, de fato, além do aroma, é um pouquinho só que você põe. Além do aroma, o alecrim ele traz uma vitalidade mesmo para quando a gente está comendo. Então, acho que nesse momento é isso, assim. A couve crespinha, essa que eu falei, o cavolo nero, eu vou usar para o prato vegetariano. Então, por hora, você pode só, assim, deixá-la de lado e você vai precisar levá-la ao forno daqui a um tempinho, tá? Porque a gente vai fazer uma espécie de crisp. Ela é uma couve, mas ela tem uma nervura, assim, maior. Ela é mais durinha. Então, é muito pouquinho que a gente vai no forno para fazer a nervura, tá? Acho que é isso. Aqui, geralmente, eu cozinho cantando. Então, assim, uma boa maneira também da comida sair gostosa, além de ouvir uma boa história, é a gente pensar coisas boas, é a gente pensar em quem a gente ama, a gente cantar para a comida. Eu e a Carol, a gente sempre brincava que a gente mandava beijinho para a comida no final. No final, aqui eu vou mandar uns beijinhos também. Aproveito que aí ela acessa lá e vamos ver se ela recebe esse caldo também no coração dela, tá bom? Agora, então, eu vou chamar a Pri, que ela vai contar mais uma história pra gente. Vai lá, Pri. Da Patagônia. Peraí. Oi, pronto, melhorou, né? Agora eu tô com o microfone. Que delícia ouvir essa receita, perceber todos esses ingredientes. E você falou aí de uma coisa de cantar, né, para comida. E hoje eu vou contar uma história que é uma história mexicana. É uma história que eu conheci lendo essa história, mas ela é cheia de temperos, de sabores. E aí você falou de cantar, eu até tô tomando um vinhozinho aqui. Então acho que, assim, ela merece começar essa história assim, ó. O namorado da tia Clemência Ortega não sabia que frascos de loucuras e paixões ele estava abrindo naquele dia. O pegou assim, como se fosse um pote de geleia e o abriu. Mas desde esse momento, toda a sua vida, todo o seu tranquilo ir e vir pelo mundo com traje inglês, se encheria daquele perfume, daquela beberagem atroz, daquele veneno. Olha, a tia Clemência Ortega, ela era linda. Mas é que debaixo dos cabelos morenos tinha pensamentos. E isso chegou a ser um problema. Porque de saída foram seus pensamentos e não as suas vontades que a levaram sem problema à cama clandestina que ela dividiu com o namorado. É que naquele tempo
as moças, assim, bem nascidas, bem criadas da cidade, não só não dormiam com os namorados, como os namorados naquele tempo nem cogitavam essa possibilidade. E foi ela, viu? Foi ela quem desabotoou o sutiã depois que estavam ali tanto tempo se amassando às escondidas, depois que ela sentiu que seus seios estavam pontudos como dois peões. Foi ela. Foi ela quem colocou a mão ali na toca, sabe? Onde os homens escondem um bicho, um mascote, que eles nos emprestam quando eles dão na veneta e que depois levam embora assim, diferentes, sossegados, como se nem nos conhecesse. Foi ela. Foi ela, sem que ninguém a obrigasse. Quem pôs a mão no calor irregular daquele safado, quem quis vê-lo. Ai, que espectadora! E foi por isso que o namorado da tia Clemência nunca sentiu a culpa dos que abusam, nem o dever dos que prometem. Os dois, eles fizeram amor na despensa. Enquanto a atenção de todos estava voltada para a prima da tia Clemência, que naquele dia tinha se vestido de branco para casar, assim, que nem Deus manda. E a despensa estava escura e cheirava a alecrim, noz moscada, canela, açúcar, chocolate, orégano. Ao longe se ouvia uma música entrecortada por gritos que diziam que os noivos se beijem, que os sogros dancem. Joga o buquê, joga o buquê, joga o buquê. E a tia Clemência Ortega achou que não haveria melhor lugar do mundo para fazer aquilo que ela tinha escolhido fazer naquele dia. E fizeram amor. Assim mesmo. Sem trocar juras, sem piruetas, sem a pesada responsabilidade dos que se sentem observados. E foram, como se diz, felizes por alguns instantes. Ei, você tá com orégano no cabelo? Foi o que a mãe da tia Clemência disse para ela quando a viu rodopiando ali pelo salão. Ah, mãe, orégano? Não, isso aqui, acho que foi da hora que jogaram um buquê. Engraçado, menina. Eu não vi você aqui na hora que jogaram o buquê. E olha que eu cansei de te chamar, hein? Não, mãe, aqui foi... Ah, foi um outro buquê que eu peguei. E a Clemência saiu rodopiando e cantando pelo salão, dançando. E a mãe só ficou pensando, nossa, como a Clemência tá solta hoje. Tão leve, né? Dançando. Quando o namorado da tia Clemência, a quem ela tinha se entregado na despensa, a pediu em casamento, ela disse que não. E disse assim, tão séria, tão decidida, que o namorado pensou que ela tivesse meio magoada, sabe, com a demora do pedido. Só veio um ano depois, sabe, daqueles perfumes furtivos. É que nesse meio tempo o rapaz, ele tinha começado a trabalhar duro, a fazer lá seu pezinho de meia, tinha investido aí numa padaria. Mas não era por isso que a tia Clemência Ortega se negava, não. Era por todos os motivos que ela achava que nem precisava dizer. Mas, então ela disse, olha... Desculpa, mas não, eu achei que você já sabia há muito tempo, é que não estão nos meus planos me casar, nem mesmo com você. O namorado da tia Clemência, que era um tipo comum, sabe? Um homem assim, meio tipo comum. Ele não entendeu, como assim? Não quer se casar depois de um ano, padaria? Ele não entendeu muito bem, disse assim, como assim você não vai querer se casar? A vida inteira você vai querer ser puta? Quando a tia Clemência ouviu isso, ela se arrependeu de todos os minutos, segundos, todas as tardes, todos os momentos que tinha se entregado àquele homem, que era um desconhecido. E disse assim, ó, vai embora, hein? Vai embora,
antes que eu cobre de você a dinheirama que você me deve. Ele teve medo e partiu. Não demorou muito, se casou aí com uma filha de uma asturiana, teve mais de meia dúzia de filhos e se tornou um homem assim que acendia um cigarro no outro, que não conseguia dormir, não sabia o que fazer com tantas horas da madrugada, um terrível perseguidor de negócios. E até que um dia 19 anos depois de ter perdido a boca e o perfume da tia Clemência, um dia um homem apareceu para lhe oferecer à venda um armazém, o armazém mais sortido da cidade. Foram até o armazém, entraram pela porta dos fundos. Chegando lá, ele começou a olhar aquele armazém, e lá estava um armazém grande mesmo, sabe? Estava cheio de saco, e tinha lá saco de arroz, saco de batata, feijão, milho, canela, alecrim, noz moscada, orégano. De repente, esse homem sentiu uma desordem no corpo, não conseguiu nem terminar de ver a loja, pagou quanto o vendedor estava oferecendo e saiu correndo. Foi até a casa onde ainda morava a tia Clemência. Quando ele chegou lá, quando ele a viu, aquela mulher, aquela deusa da harmonia que estava transformando aquela mulher de 39 anos, ele quis beijar o chão onde ela pisava. Ficou morrendo de vergonha, sabe? Que ele já tinha aquela cariquinha, aquela pancinha de chope. E ela se aproximou e disse, assim, para diminuir aquele constrangimento inicial, 19 anos depois, né? Ela disse, nós estamos ficando velhos. Ah, para com isso, Clemência, para com isso. Hoje salta aos olhos que eu fui um idiota com você. A tia Clemência disse assim, não se preocupe, porque sabe que não foi exatamente assim pela sua inteligência que eu me aproximei de você. Mas foi porque eu fui um idiota e você me deixou. Hoje fica claro, Clemência. E a tia Clemência olhou para ele e disse que até hoje o amava, que nunca tinha deixado de amá-lo. Ah, para com isso, Clemência. Pô, depois de mim você teve 12 namorados. Isso era verdade, né? Que a tia Clemência, ela não gostava de desperdiçar nada, sabe? Muito menos sentimentos. Mas que gostava de todos, dos 12 até hoje. Ela disse isso e se aproximou do corpo dele. E sentiu que o corpo dele tremia daquele jeito, sabe? Que ela conhecia. Então ela se apressou a pegar pelo braço, sim. E ele, rapidamente, a levou ao armazém que tinha acabado de comprar. Entraram pela porta dos fundos. Chegando lá, ela foi logo dizendo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. E foi então que ele recuperou no escuro os 20 anos que deixaram de pesar sobre seu corpo. E o cheiro do orégano envolveu sua cabeça. 2 horas depois, catando orégano assim da cabeça da tia Clemência, ele voltou a perguntar, casa comigo, Clemência, casa comigo. A tia Clemência se vestiu rápido, o beijou devagar, e ele disse, onde você vai, Clemência? Vamos para amanhã de hoje, tem meus afazeres. Clemência, para com isso, Clemência, para com isso. Você me ama, você já me disse. Você me ama. Clemência, você me ama. Você me ama, você me disse. Você me ama. Amo. Mas você me ama mais. Você me ama mais do que a todos os outros. Me ama mais. Eu te amo igual. Clemência, mas você é mesmo uma... Cuidado com o que você fala, hein? Cuidado com o que você fala, que eu ainda cobro você. E hoje nem essas suas 30 padarias aí vão dar conta de pagar tudo que você me deve. Ela disse isso, foi embora, sem nem olhar para trás.
Na manhã seguinte, a tia Clemência Ortega recebeu na casa dela um envelope com as escrituras de 30 padarias e um armazém. Elas vinham junto com um bilhetinho que estava escrito assim: Clemência, você é uma teimosa. Parece que às vezes é bom teimar, né? E essa história que eu contei para vocês é um trechinho de um espetáculo que eu tive a alegria de apresentar aí na Casa Tombada. E ele é inspirado e muito dele vem mesmo da obra da Ángeles Mastretta. Ela tem uma novela que se chama Mulheres de Olhos Grandes, e aí um dos trechos dessa novela é essa história aí que eu acabei de contar para vocês. Então, vamos olhar a palavra e vou chamar a nossa contadora de histórias mineira, cheia de sabores aí de Minas, Aline Cantia. Ai, não tô te ouvindo, Aline. Pronto. Fiquei tão dentro da sua história, assim. Gente, que bom estar aqui com vocês. Que bom ouvir essas histórias tão bonitas. E agora eu vou contar mais uma história. Só melhorar um pouquinho minha câmera aqui. Bom, vou contar para vocês uma história que, quando eu virei contadora de história, quando eu comecei a trabalhar com isso, profissionalmente, né? Eu acho que eu já era uma contadora, muito mais uma escutadora de histórias, e eu fiz uma viagem com o Chicó. Eu fiz uma viagem pelo Brasil inteiro. A gente começou pelo norte. A gente trocava hospedagem e alimentação por apresentações artísticas, às vezes um transporte até a próxima cidade. E assim a gente foi conhecendo um pouquinho do Brasil. E aí eu cheguei numa cidadezinha do Piauí, chamada Cauã. A Cauã foi a cidade que o trem passava. Todos os dias, às 3 horas da tarde, o trem passava. Que era o trem que trazia as histórias, que trazia as notícias. Até que um dia, o trem não passou. E a cidade parou. E hoje o que a cidade tem são as histórias. E as pessoas ficavam ali, naquele lugar que já não passa mais o trem há muitos e muitos anos. Mas quando eu cheguei nessa cidade, que eu perguntei onde que eu posso ouvir história, eles falaram, vai ali, onde o trem passava. E aí eu cheguei lá, e tinha um senhor, assim, bem pequenininho. Ele estava sentado olhando ao longe. Eu sentei do lado dele, perguntei qualquer coisa, as horas, por exemplo, e ele começou a me contar a história. E ele me contou que viveu ali há muito tempo, uma moça. Ele disse que essa moça era uma princesa do sertão. E essa moça não queria casar, assim como essa moça da história, olha só. Ela não queria casar de jeito nenhum. E o pai olhou para ela e falou, mas minha filha, você sabe que todo mundo casa um dia. E ela falou, mas eu não quero casar não, meu pai, tem tanta coisa para conhecer nesse mundo. Eu quero pegar esse trem que passa aqui em Acauã e quero conhecer o mundo inteiro. Quero ir para o litoral, depois eu quero ir parando de cidade em cidade. O pai falou, tá bom, minha filha, mas nenhuma chance, nada. Ela falou, tá bom. Eu só me caso com uma moça ou com um moço que se esconder em algum lugar que eu não encontre de jeito nenhum. O pai achou aquilo muito estranho. Como que a minha filha pede uma coisa dessa? Mas deve ser coisa de gente jovem, deve ser coisa da juventude. E assim ele fez, colocou um aviso na cidade. Colocou ali, né? Eles chamavam de paradinha, que era o lugar onde o trem passava. Ficou todo mundo sabendo, e era uma moça assim, muito graciosa, que também entendia das coisas da vida. E as pessoas começaram, então, a contar. E os moços da cidade apareceram por lá. Dizem que fizeram até fila. De um lado para o outro, estava lá, procurando pela moça.
E ela, gente, só não contou para o pai que a avó, antes de morrer, lhe deu de presente uma luneta mágica. E com essa luneta, ela encontrava o que ela queria. Ela encontrava qualquer pessoa, qualquer bicho que ela quisesse, ela conseguia encontrar com aquela luneta mágica. E foi assim que muitos moços e também algumas moças passaram por lá. Mas dava meia-noite, ela levantava da cama, pegava a luneta mágica e encontrava. Estava sempre escondido também, assim, num lugar que não era muito difícil, não. E dizem que isso durou um tempo, até que um dia, do outro lado de Acauã, já no sul do Piauí, morava um rapaz. E esse rapaz acordou um dia e falou com a mãe dele: seu mãe, mãe, não sei, eu tô achando que eu quero conhecer o mundo. Como assim conhecer o mundo, meu filho? É andar por aí. E assim, a mãe deu a bênção e o moço foi. E ele foi caminhando pelo mundo. Primeiro, ele passou pelo litoral. E aí ele passava assim do lado do mar, quando ele viu um peixe que estava bem do lado de fora, assim, já agonizando na areia. Ele olhou para aquele peixe e falou: tô com uma fome. Mas esse peixe vai ser bom para mim agora. Então ele pegou o peixe. Na hora que ele olhou para o peixe era tão bonito. Ele tinha um azul assim tão cintilante. Ele ficou com pena. Então ele pegou o peixe e jogou o peixe de volta no mar. Dizem que o peixe ficou tão feliz, gente, tão feliz, que lá de dentro do mar o peixe gritou. Falou assim, ô rapaz, se você precisar de mim um dia, só me chamar. O moço parou e ficou pensando: eu vou precisar de peixe? Para quê? Continuou o seu caminho. Depois de passar pelo litoral, ele passou por uma área de muita mata. E ele foi caminhando, caminhando, até que de repente ele viu um pássaro. E o pássaro estava assim caído bem pertinho dele. Ele olhou para aquele pássaro e ele pensou: eu acho que eu posso fazer uma boa comida desse pássaro. E a hora que ele pegou o pássaro, ele olhou para o pássaro. E ele olhou bem para aquele pássaro. E o pássaro estava com a asa assim um pouco quebrada. Ele então, com todo cuidado, pegou o pássaro, cuidou da asa do pássaro. E o pássaro virou seu companheiro de viagem durante um tempo. Eles caminharam juntos e ele pegou o pássaro e soltou o pássaro. E quando o pássaro estava lá perto das nuvens, ele gritou: ô moço, se algum dia você precisar de mim, é só me chamar. O pássaro voou e o rapaz ficou pensando: eu vou precisar de um pássaro para quê? E continuou o seu caminho. Mas acontece que depois de um tempo, ele encontrou uma velha. E essa velha estava tão velha, mas tão velha, parecia com fome. Ele então abriu a bolsa e viu que ele tinha um pedaço de pão e um pedaço de queijo. Ele olhou de novo para a velha e ele pensou: eu acho que essa velha precisa muito mais desse pão do que eu. Eu ali na frente posso arrumar um trabalho, pedir um prato de comida, e ela, quando será que ela vai comer outra vez? Foi então que ele pegou o seu único pedaço de pão, um pedaço de queijo e deu para aquela velha. Ela comeu rápido assim, de uma vez só. Entregou para ele um anel e disse: olha só, meu rapaz, se algum dia você quiser se transformar em qualquer coisa, pega esse anel, faz assim e pede. Pede com fé e força. Foi embora. O rapaz olhou para aquele anel e falou: para que eu vou querer virar outra coisa? Eu gosto de mim assim, do jeito que eu sou. E continuou o seu caminho, até que ele chegou em Acauã, naquela cidade onde morava a moça que parecia uma princesa do sertão. Ficou sabendo logo da história, bateu na porta da casa dela. Ela recebeu, gostou dele, achou assim bem apessoado e disse: olha, mas você pode até tentar, mas eu consigo encontrar todo mundo que passa por aqui. Bom,
mas eu posso tentar. E ele chegou bem cedo na casa dela, então eles tiveram tempo. Eles tomaram um café da manhã juntos, depois eles almoçaram juntos, depois eles tomaram um café da tarde, comeram cuscuz. E à noitinha, antes de sair, ela já tinha sentido uma coisa boa assim no coração, quando a gente sente, sabe? Aquele quentinho. Ele também. E ela ainda disse: olha, esconde bem direitinho, por favor. E quando deu meia-noite, ele se lembrou do peixe. Então ele disse para o peixe: peixe, você pode me esconder no fundo, do mais fundo do mar? E assim o peixe fez. Meia-noite, ela levantou, pegou a luneta, olhou para cima e não encontrou. Olhou para baixo e não encontrou. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas quando olhou bem fundo, manda voltar, está no fundo, mais fundo do mar. O menino voltou e ela disse: poxa, você podia ter escolhido um lugar mais difícil, né? Esperou o dia seguinte, ele que não tinha onde dormir, dormiu lá mesmo. Então eles tomaram café da manhã juntos, almoçaram juntos, tomaram aquele cafezinho da tarde juntos, comeram uma tapioca, um cuscuz. Quando foi de noite, antes de sair, ela ainda deu uma cajuína para ele e falou: olha, esconde direitinho, hein? Porque eles tinham passado um dia inteiro e eles comeram juntos, e dizem que quando a gente come junto, a gente tem tempo de contar histórias, a gente tem tempo de se alimentar das palavras. E assim ele foi. Lembrou do pássaro e pediu para o pássaro para que ele fosse escondido no alto, no mais alto do céu. Deu meia-noite, a menina acordou, pegou a luneta, olhou para frente, olhou para cima, olhou para baixo, olhou bem longe. Manda chamar. Está no alto do mais alto, do mais alto do céu. Ai, o rapaz voltou já meio assim, chateado. Passaram o outro dia inteiro conversando. E aí, era mais do que quentinho no coração. O coração já batia de um jeito diferente. Os dois iam conversando, se juntando ali, naquela prosa boa. Tomaram café da manhã, almoçaram, comeram tapioca, cuscuz, tomaram cajuína. E ela falou: por favor, se esconde, porque trato é trato. Eu não posso te encontrar. Foi então que, quando a moça deitou, ele se lembrou da velha. Então ele olhou para o anel e pediu para se transformar numa pulga. E ficou ali, escondido na casa que ela morava. Foi andando e pulando bem devagarinho, com a intenção de passar debaixo da porta. Mas nesse dia, não sei por quê, ela tinha deixado a porta assim, meio entreaberta. Então ele não teve dificuldade. Entrou pela porta e pulou no pé da moça. Ela deu assim uma coceirinha e ele começou a subir pelo corpo dela. E ele foi subindo bem devagarzinho e foi conhecendo cada pedaço. E passou pelas curvas da perna, e foi subindo pela coxa, e foi subindo, subindo. Ela dava assim uns tremelique e ele foi subindo, 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 subindo. E se alojou aqui, bem atrás das orelhas dela. Na verdade, atrás de uma orelha, da orelha direita. E ela, meia-noite, se levantou e, como vocês sabem, pegou a luneta, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou de novo e olhou muito, olhou para todo o canto desse mundo. Olhou para cada lugar do céu, para cada lugar da terra, para cada país, para cada cidade, para cada aldeia. E nada. Foi então
que ela mandou avisar. Chame o moço, pode voltar, que agora com ele eu vou me casar. Na mesma hora, como assim, num passe de mágica, ele apareceu bem ali do lado dela. Ela olhou para ele e disse, mas como? Como que você apareceu assim do nada? Onde você estava escondido? Eu estava aqui no quarto, bem junto de você. E dizem que foi assim, que os dois se casaram. E foi uma festa grande, de 7 dias e de 7 noites. E o tempo passou. Eles tiveram momentos felizes e momentos nem tão felizes assim. Momentos de medo, momentos de fé. Mas até hoje, quando a gente vai lá em Acauã e senta lá naquela estação do trem, fecha os olhos, pergunta as horas, oferece um café, alguém vai te contar essa história. A história da menina e da luneta mágica. Bom, e agora eu quero saber com a Cris como que está aquele caldo. Porque eu também fiz o meu, mas eu quero saber como é que está o dela, porque eu acho que está aí já nos preparativos finais, hein? Tá no final, tá tudo sendo finalizado aqui. E o teu é com Ora Pronobis, né? Isso O aí. meu com nós. Que delícia, Aline. Vamos lá. Então é isso, ó. Tá borbulhante. Olha aqui essa fumacinha. Eu tava ouvindo essa história que a Aline contou, ó, tô desligando o fogo agora. E sentindo aqui as panelas, né? Porque a gente não pode, a gente tem que ter muito amor quando a gente cozinha, né? A gente não pode se distrair. A gente tem que dar a atenção que a comida pede. E cada tipo de comida pede uma atenção. E eu estava ouvindo a Aline e pensando, quando os cheiros se misturam, o cheiro que eles formam, né? O que vira nessa temperança aí, nessa alquimia da comida, como é lindo, é um pouco como a gente, né? Quando o nosso cheiro se mistura, quando o nosso olhar se mistura, quando a nossa pele se mistura, e como eu sei que tem muita gente que tá, assim como eu, né? Com tantas pessoas que a gente conhece em isolamento, né? Como a gente fica aqui só pensando na memória do que é se misturar. Então, vou misturar agora esse caldo já pronto no prato, nutrida por tantas histórias lindas aí. Então, assim, ó, vamos fazer. Vou servir o prato, tá? Então, primeiro, beijinho para comida, com muita higiene, sem perdigoto, mas com muito afeto. Um beijinho para comida com bastante luz para todo mundo. E aí eu vou servir primeiro, então, o caldo carnívoro, tá? Ó, vocês podem ver que é bem rústico. Nesse caldo aqui, a couve, ela tá bem grossa. Vocês vão ver depois quando eu mostrar o prato aqui, no final, tá bom? Então, nesse carnívoro aqui, a gente vai pôr esse mix, essa mistureba das carnes que eu fiz antes para vocês, que eu mostrei lá na frigideira, tá? Então, a gente vai jogar aqui essas carnes com a cebola que eu refoguei, certo? Espero que vocês vejam aí. Me desculpem aí o jeito do... E o azeite. Esse daqui é o caldo carnívoro, tá bom? Eu vou fazer agora o prato do vegetariano, que eu acho importantíssimo que a gente respeite todos os saberes e todos os sabores nas nossas vidas, tá? Então, o que acontece? No vegetariano, eu vou colocar o crispes da couve cavolonero, tá? Ou tem muita gente que chama de... Na feira aqui da rua mesmo, eles chamam de couve kale. Kale é couve, na verdade. Então, fica couve, né? Mas
para dar essa temperada, porque ela tem um sabor diferente das outras couves também. E quando faz o crispes, também dá um gostinho diferente. E aí agora, vou colocar o celular aqui para mostrar para vocês, tá? Então, esse aqui é o caldo rústico, caldo verde rústico, carnívoro, tá? Esse daqui, ó. Eu queria muito que vocês tivessem sentido o cheirinho, né? Cheirinho é como um abraço, cheirinho de comida é como um abraço na gente, né? Eu gostaria que vocês se sentissem abraçadas e abraçados. E aqui, ó, tá o vegetariano, espero que vocês consigam ver. Aqui, ó, couve crespinha, que saiu do forno por cima, e os alhinhos fritos. E aí, ó, ainda coloco um tiquinho dessa pimenta aqui, que eu fiz caseira, depois de uma estada lá no sul, em Garopaba, eu aprendi a fazer pimenta com uns amigos. Então, cheguei em São Paulo, depois de tudo isso, e fui fazer pimenta também. É isso, eu espero que vocês fiquem nutridas e nutridos com esse prato que vocês tenham feito aí. Eu me nutri muito com essas histórias, agradeço mais uma vez. E aí aproveita aqui para as meninas que estão nessa roda virtual comigo, para virem brindar e saborear esse caldo aqui com tanto amor. Ó, vou aproveitar e dar aqui, ó, isso, Aline, ó, meninas da Patagônia, que chega até aí esse caldinho para vocês, queridas. Aí, axé, saúde. Saúde, gente, muita saúde para Carol também, esse caldo, para minha mãe, para todo mundo que a gente quer ter perto agora, que a gente quer compartilhar uma comida, que a gente pense em cada pessoa dessas e que elas recebam aí o nosso afeto. Bom apetite, saúde, Bom apetite. Mais do que muita saúde. Saúde para todos, para todas. Que bonito isso que você falou, Cris, que cada comida pede uma maneira de, né, de fazer, né, te exige uma maneira, né, uma relação, e acho que é como as histórias também. Cada história pede uma maneira da gente contar, cada história pede que a gente se relacione com ela de uma maneira, né? Então eu achei cada vez mais a comida e a cozinha, a cozinha e as histórias, né? Tem esse lugar tão potente. Mas eu quero agradecer. Simone, faltou só uma coisinha, ó. Especialmente para as meninas da Patagônia. Ó, um orégano da horta para vocês. Frijo! Orégano da horta. É da sua horta? É da minha horta. Eu plantei essa horta com a minha amiga que divide a casa comigo em janeiro, antes da quarentena. Esse orégano era uma mudinha desse tamanho, agora ele é um vaso em penca. É a coisa mais linda do mundo. Quando a Pri contou a história, eu fui correndo na horta pegar uns galinhos de orégano para que vocês sintam esse orégano, ó. Esse orégano orgânico está cheirando e chegando aí na Patagônia com o maior amor para vocês. Gente, chegou aqui. É como se eu sentisse vocês aqui no espaço, comigo, contando histórias, dividindo esse momento tão bonito. Cada história é uma mais linda que a outra, né? A gente faz essa viagem tão bonita de estar perto de vocês. E que bom que a gente tem esse meio para a gente não perder o contato, para a gente se misturar ainda que longe, como a Cris falou, né, dessa vontade que a gente quer, né, tem de se misturar, e ainda que longe. E perto, né? Que nem a luneta, né? Tão perto e tão longe. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. E a gente eu só quero agradecer. Agradecer esse encontro tão lindo,
agradecer as histórias que a gente escutou hoje, essa mistura de cheiros, sabores, histórias que a gente está vivendo hoje aqui. Muito, muito, para mim, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu gosto muito de contar história, mas eu gosto muito de ouvir. Então, eu adoro esses encontros, porque eu falo, nossa, quanto uma só, eu vou ouvir 4, vou ouvir não sei quantas, demais. Então, eu me alimento muito ouvindo também as histórias, muitas histórias lindas, obrigada pela noite. Ai, matando as saudades um pouco do nosso Brasil, né? Que às vezes aperta aqui o coração. É gostoso ouvir gente falando com a gente em português, com sotaque de Minas, falando de coisas assim, né, do Brasil que é Tão lindo, né? tão misto, tão único, tão com características tão próprias também, né, de cada região. Então, foi muito bonito também isso, assim. Obrigada. Também quero agradecer. Que bom conhecer a Cris, né, a Priscila, a Ju, a gente se conhecer mais pelas redes. Simone, né, como você disse, há um ano a gente teve a oportunidade de passar um tempo juntas, compartilhando. Depois disso, a gente continuou, né, nessas redes aí que aproximam a gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Que bom que a gente pode continuar contando histórias e a gente deve, né, cada vez mais contar histórias. Acho que nesses tempos que a gente está vivendo, as histórias vão nos salvando mesmo. Acho que a gente, né, nesse momento, a gente tem que fazer isso. A gente tem que contar as histórias para que elas nos ajudem a continuar, a seguir. Que bom ter esses encontros virtuais. E espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, seja na Kombi, seja na cozinha daqui, seja nessa varanda aí, ao redor dessa fogueira bonita. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, muito obrigada, foi uma roda linda, uma cozinha deliciosa, obrigada por todo o afeto, todo o amor, todo o carinho. Eu peço para as crianças, para as pessoas que estão assistindo, deixar um comentário, falar como foi a experiência, porque nós vamos fazer agora todo mês, uma edição por mês. O próximo vai acontecer no dia 25 de setembro, e nós temos algumas convidadas, a Gislene Matos, a Lívia Borges, e na cozinha, contando histórias com a gente, e na cozinha, a Natália Silva fazendo uma comida árabe. Vamos ver o que ela vai preparar. Também quero lembrar as pessoas que nós estamos passando o chapéu. Esse evento também tem essa finalidade, além desse encontro, desse processo, da gente poder fazer o que a gente sabe de melhor nessa vida, poder se comunicar com as pessoas, trazer a nossa arte, trazer a palavra, né, para dialogar e os afetos culinários. Então, para quem se sentiu tocado, a gente agradece muito, passamos o chapéu e agradecemos de coração para que esse espaço cultural continue aqui, né? E que todas vocês são convidadas, todos estão convidados, quando acabar a pandemia, da gente fazer aqui uma grande roda presencial. E eu quero agradecer as pessoas que estão nos bastidores também. Eu quero agradecer muito a Daniele Barros, que está aqui fazendo uma assessoria virtual, cuidando dessa sala, cuidando da gente. Dani, que é do Grupo As Meninas do Conto, muito obrigada. Quero agradecer a Aline Barros, também, irmã da Dani, que também nos ajudou a fazer essas bandeiras, fazer um monte de coisa. Quero agradecer ao Eric Novin, que está aqui do meu lado também, fazendo as coisas, trazendo a sopinha do meu lado, escutando tudo. Olha aí. Um brinde! E fazendo um brinde. Saúde! Saúde para nós. E, gente, muito obrigada. A gente vai ter que dizer adeus. E agradecer a todas as meninas do conto que também ajudaram, estão lá pensando com a gente como fazer. Então, quero agradecer também a todas as meninas do conto, que é um grupo grande de pessoas. E é isso, gente.
Muito obrigada, muito obrigada. Cris, vou pular aí para comer eu tô. Venha, venha. Delícia! Queridas, Priscila, Ju, Aline, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, prazer. Obrigada. Até o mês que vem, 5 de setembro. Até.